Esteja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse é um estudo de toda a Bíblia. Estamos estudando meu livro preferido, o livro de Salmos. O Salmo do homem abençoado de maior destaque no inário sagrado é o Salmo 1. A leitura desse salmo prepara você para muitos outros salmos do homem abençoado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como já destaquei antes, o livro de Salmos possui vários temas. O Salmo 1 apresenta 2 homens. Esse salmo caracteriza o homem abençoado e, para evidenciá-lo, delineia o homem ímpio. Veremos Jesus fazendo a mesma coisa no Novo Testamento. Ele descreve o caminho estreito que leva a um lugar e o caminho largo que leva a lugar nenhum. O homem que constrói sua casa sobre a rocha e o homem que constrói sua casa na areia, e o profeta falso e o verdadeiro. Jesus frequentemente apresentava 2 tipos e desafiava: qual deles você é? No Salmo 1 vemos que as bênçãos do homem abençoado não são obras do acaso. Elas são resultado de suas convicções e escolhas. Esse salmo foi feito usando-se uma estrutura poética hebraica que afirma uma verdade positiva com uma sentença negativa. Esse salmo conta como é o homem abençoado dizendo que ele não é. Por exemplo, o homem abençoado é abençoado porque ele não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Com uma sentença negativa, o salmo diz que o homem abençoado senta-se com os que creem. O homem abençoado é um homem que crê. Esse é o primeiro ponto para suas bênçãos. Ele acredita na palavra de Deus. Na verdade, ele não apenas acredita na palavra de Deus, ele a ama e medita nela dia e noite. Uma das explicações para suas bênçãos está relacionada à palavra de Deus. Essa verdade também é afirmada com uma sentença negativa. O homem abençoado não segue os conselhos dos ímpios. Uma sentença negativa foi usada para dizer que ele anda nos conselhos de Deus apresentados em sua palavra. Portanto, ele não é abençoado por acaso. Ele é abençoado porque crê na palavra de Deus. O homem abençoado é abençoado porque ama a palavra de Deus, medita nela e a obedece. Quando Davi escreveu esse salmo, certamente falou sobre si mesmo. Como já vimos nos livros de 1 e 2 Samuel, Davi foi o 2º rei de Israel. No livro de Deuteronômio, vimos uma lei que foi deixada por Moisés. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Moisés impôs essa conduta para os reis de Israel. Davi, como 2º rei de Israel, tinha que submeter-se a ela. Ele teve que copiar a palavra de Deus e carregá-la sempre consigo. Baseados no Salmo 1, podemos concluir que Davi praticou esse princípio e que, por isso, ele amava a palavra de Deus e meditava nela dia e noite, para crer nela e obedecê-la. Parece óbvio que esse homem abençoado descrito por Davi seja uma descrição de sua própria vida. Davi está dizendo que seu amor pela palavra de Deus o fez um homem abençoado. Depois de descrever as convicções e escolhas que o tornaram um homem abençoado, Davi começa a listar as bênçãos do homem abençoado. A primeira bênção é a estabilidade. O homem abençoado é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Suas raízes são profundas e o solo úmido.
Imagine uma árvore com raízes que se espalham por vários metros em todas as direções. Uma árvore assim é um bom exemplo de estabilidade. Jesus descreveu esse mesmo tipo de estabilidade quando disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A estabilidade é a primeira bênção do homem abençoado. A segunda bênção do homem abençoado poderia ser chamada de fertilidade. O homem abençoado é frutífero. Davi disse: dá fruto no tempo certo, o que significa que produz frutos de Deus no tempo de Deus. É importante que tenhamos convicção de que as coisas que acontecem em nossa vida são resultados do nosso relacionamento com Deus. Jesus disse a seus discípulos na última ceia: quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. É isso que Davi estava dizendo no Salmo 1. Esse homem crê na palavra de Deus, ele a ama, medita nela de dia e de noite, ele a obedece, produz frutos de Deus no tempo de Deus, porque ele vai além das páginas da Bíblia e passa a conhecer a Deus pessoalmente. Isso torna um com Deus. Como Jesus e o Pai eram um, a prosperidade ou a frutificação são uma das bênçãos do homem abençoado. A próxima bênção descrita é a prosperidade. Tudo que ele faz, prosperará. Você pode ter uma conta bancária próspera devido à prosperidade espiritual. Davi não se referia à prosperidade no plano material. Pode ser que ele não estivesse se referindo à prosperidade nessa vida. A prosperidade da qual Davi escreveu pode ser a prosperidade espiritual eterna. Esse homem abençoado prospera em seu homem interior nessa vida e na eternidade. Lembre-se que os livros poéticos estão focados no homem interior e não no homem exterior. Outra bênção do homem abençoado é a longevidade. As Escrituras nos dizem que o homem abençoado tem longevidade. Suas folhas não murcham. Essa metáfora quer dizer que, além de viver muito, ele não se torna seco nem amargo. Finalmente, uma das maiores bênçãos desse homem abençoado é declarada com uma sentença negativa: não imita a conduta dos pecadores. Você já percebeu que as Escrituras sempre dizem que o caminho do infiel é áspero? O mundo vai tentar fazer você acreditar em uma mentira. Ele vai tentar convencer você de todas as maneiras de que o homem abençoado não é alegre e que o caminho do transgressor é onde as coisas acontecem. Lá sim, lá tem alegria. É mentira. Muitos jovens acreditam nisso. Eles precisam ir para o mundo para descobrir que o caminho do infiel é áspero. É muito difícil viver de acordo com a palavra de Deus. Uma das bênçãos do homem abençoado é que ele não imita a conduta dos pecadores. Você já ficou do lado de um bêbado em crise de delírio? Será que existe um banquete de consequências mais triste do que este? Você não ficou aliviado e agradecido a Deus por não estar no caminho dos pecadores? O homem abençoado está seguro nessa vida e na próxima porque ele anda nos caminhos de Deus e está seguindo os conselhos de Deus revelados em sua palavra. É importante ressaltar que a segurança do homem abençoado estende-se até a eternidade. No Salmo 1 vemos que o pecador não resistirá na comunidade dos justos. Essa comunidade dos justos refere-se à eternidade. Mais uma afirmação feita com uma sentença negativa. Davi fez uma sentença negativa sobre o homem pecador para dizer que o homem abençoado estará na congregação dos justos na eternidade. Ele afirma que os ímpios não vão resistir no julgamento, mas o homem de Deus vai. Assim, como um joalheiro usa um veludo preto para exibir seus diamantes, Davi usa o fundo escuro do pecador para apresentar as bênçãos do homem abençoado. O pecador não crê como o homem abençoado. O pecador não acredita na palavra de Deus, não ama a palavra de Deus e não medita nela. Por isso não tem estabilidade, nem fertilidade, nem prosperidade, nem longevidade, nem segurança. O ímpio não viverá a eternidade da maneira que o homem abençoado viverá. Você entende melhor o homem abençoado quando contrasta sua vida com a do ímpio.
por que ele é abençoado? As respostas para essa pergunta são bem objetivas. Quais são as bênçãos do homem abençoado? As bênçãos estão descritas no Salmo 1 e são consequências da escolha do homem. O Salmo 1 serve como padrão para todos os outros salmos do homem abençoado. O Salmo 23 usa a metáfora do pastor e da ovelha e declara que todos aqueles que disserem "O Senhor é o meu pastor" são abençoados. O homem que se tornou abençoado pela graça não receberá todas as bênçãos de Deus sempre, porque nem sempre ele se colocará na posição de reconhecer e confessar que é a ovelha. Como vimos, algumas vezes ele se levanta e tenta se tornar pastor, e então Deus, ou pastor, fica isento da responsabilidade de pastoreá-lo e supri-lo. Aí é um desastre. As bênçãos do homem abençoado estão sujeitas a certas condições sempre. Quando você estuda os salmos do homem abençoado, pode ser o Salmo 1 ou 23 ou outros que estudaremos, persiste o desafio. Qual deles você é? Você é o homem abençoado pela graça de Deus? Você se reúne com os que creem? Você acredita na palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você medita nela de dia e de noite? Você a obedece? De acordo com o Salmo 1, essa é a chave para as bênçãos do homem abençoado. Se você não lê, não acredita, não ama, não medita e não obedece à palavra de Deus, também não se qualifica para as bênçãos. Qual deles você é? Você é o homem abençoado ou não? Eu espero que você possa se perguntar: eu sou abençoado? Se ainda não é, você pode se tornar um homem ou uma mulher abençoada. Não adie a sua escolha. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada e próspera e dar estabilidade à sua vida. Pena, mas o nosso tempo hoje já está acabando. No próximo programa vamos estudar um pouco mais sobre o livro de Salmos. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.